Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula gravada para os terceiros anos, História do Brasil, período do Império, aspectos econômicos do Segundo Império. Ah, Na aula passada, né, pessoal, nós já tínhamos começado analisando os aspectos políticos do Segundo Império, ok? Só lembrando vocês aqui, o golpe da maioridade proporcionou a Dom Pedro II, com 15 anos incompleto, ser entronizado, né? Ele assumiu o trono e a partir daí começa o Segundo Império, que vai durar 49 anos, 1840 até 1889, ok? E aí, pessoal, eu mostrei para vocês alguns aspectos políticos, né? Uma certa estabilidade no jogo político, num bipartidarismo, nós tínhamos, na prática, os liberais, que eram apelidados de os Luzias, e os conservadores, apelidados de Saquarema. Mostrei para vocês que os dois partidos vinham de uma mesma base social, de uma mesma matriz social, ou seja, a aristocracia fazendeira, agroexportadora, proprietária de escravos, principalmente da região sudeste, né? Não tinha muitas diferenças entre liberais e conservadores, não é assim? Bom, mostrei também para vocês que foi implantada em 1847, por interesse, inclusive, do imperador, o sistema parlamentarista no Brasil. Porém, o nosso parlamentarismo era considerado às avessas, né? Frente ao modelo britânico, modelo clássico, nós tínhamos uma série de, vamos assim dizer, deformações, né? Por quê? Porque você tinha um poder moderador acima das instituições, que ele não foi extinto com a implantação do parlamentarismo. Você tinha sempre o chefe de gabinete, né, que era chamado nosso primeiro-ministro. Sempre ele era escolhido e nomeado pelo imperador, dentro dos quadros do partido vencedor naquelas eleições. Mostrei que a prestação de contas não se fazia ao parlamento, e sim ao ao imperador de forma privativa, né? E também mostrei para vocês que o primeiro-ministro ele sempre buscava atender aos chamados do imperador. Bom, resultado, resolvemos duas questõezinhas. Falei também sobre o levante que começou em Recife, Pernambuco, a Revolução Praieira, uma revolução de natureza liberal, querendo na sua pauta principalmente a República, né? E foi muito influenciada pela Primavera dos Povos, uma onda de revoluções liberais na Europa. Bom, resolvemos também uma questão e aí começamos a aula de hoje, que é sobre o mesmo Segundo Império, né? O período de Dom Pedro II, mas aspectos da economia nesse período, ok? Então, nós vamos ver como se comportou a economia do Segundo Império. Bom, chegando ali na década de 40, é o momento que começa o Segundo Império, né, com Dom Pedro, o que acontece? Como é que estava o quadro de nossas exportações? Bom, primeiro, a questão do passado, né? O ouro, o ciclo do ouro no Brasil, quer dizer, a mineração já tinha fechado o ciclo. O açúcar também, o Brasil continuava exportando açúcar, mas em escala bem menor. A produção açucareira voltava-se mais para o mercado interno, né? O fumo também fazia parte da pauta de exportação do Brasil, mas era exígua, né? Uma exportação pequena. O algodão vai ter um período, sim, que o algodão vai dar uma alavancada, que é justamente o período da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, né? O conflito entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. O Sul era grande fornecedor de algodão, né, para países europeus, principalmente o maior comprador era a ex-metrópole, a Inglaterra, né? Mas com a Guerra Civil desorganizou o mercado algodoeiro do sul dos Estados Unidos. Então, muitos países europeus, inclusive a Inglaterra, passaram a comprar o algodão
do Maranhão, né? Você vai ter um ciclo interno lá ali do Maranhão econômico em torno do algodão. Mas foi uma coisa efêmera. Terminou a Guerra de Secessão que começou em 1865 e terminou em 1870. A Guerra de Secessão terminando, o que acontece? Errei a data, 1861 a 65. Terminando a Guerra de Secessão, o que acontece? Né? Os negócios com o sul dos Estados Unidos, na produção algodoeira, é retomado. Né? Então, os nossos parceiros comerciais na compra do algodão se deslocam novamente para comprar o algodão do sul dos Estados Unidos. E aí nós vamos ter, pessoal, em evidência, a partir dos anos 30, 40, o café, a escalada do café. Esse quadro aqui, pessoal, explica muito bem. Você tem uma data aqui, um recorte temporal, que vai de 1821, né, década de 30 ali, até o ano de 1900. Então, coincidentemente, a parte do Segundo Império, praticamente. Né? Então, você vê o comportamento dos produtos na nossa pauta de exportação. Né? Vou deixar por último o café, mas veja o volume de açúcar exportado durante essas décadas. De 30, né, ponto 1, na década seguinte, década de 40, você pega aí 24, de 30 sobe para 24, depois para 26, quer dizer, o crescimento muito pequeno, 21% das nossas exportações na década de 50 e 60, depois cai para 12, depois cai para 11, vai caindo para 9 até 6. Então, o açúcar não era, de fato, um produto que pudesse trazer, né, reservas cambiais, dinheiro estrangeiro de alto valor, né, para a economia brasileira. O cacau, muito menos, né? Ínfima a exportação do cacau brasileiro. Nós vamos ter um subciclo do cacau na República Velha. Nós vamos ver isso lá, tá? Na questão do recôncavo baiano, aquela região ali que vai produzir cacau, mas já não é no Segundo Império. A erva mate também, muito reduzida a exportação, né? Não passa de 2%. O fumo também, o crescimento é muito pequeno, né? De 1 passa para 2, 3, depois volta para 2%. O algodão, é aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? Começa aí na década de 30, 20% das nossas exportações, cai para 7%, depois 6%. E aí o período, justamente lá fora da Guerra de Secessão, né, nós tivemos um acréscimo de 6% para 18% da exportação algodoeira. Mas terminando a Guerra de Secessão americana, né, volta a cair, 9%, 4%, até chegar a 2%. A borracha também, nós vamos ter um ciclo também da borracha, do látex, né, na fase da República Velha, coisa que nós vamos explicar, ok? Mas você vê que quando chega na década de 90, se aproximando de 1900, começa a subir a nossa exportação de látex. Né? Mas aí a gente volta para o café. O café vai ser o nosso produto rei, sem sombra de dúvida. Tá? O café que na década de 20 e 30 chegava, tá, a ser 18% do que a gente exportava, depois vai ganhando 43%, 41%, né? 48%, né? Chega na década de 70, 80, 56%, né? E chega na década de 80 e 90, 92% do que a gente vendia no mercado mundial era só de café. Então, o Brasil passou a ser o maior exportador de café do mundo. Tá? Vai ser, então, o produto que vai alavancar a economia brasileira, né? E inseri-la no mercado mundial. Bom, e aí a gente vai ter como nasce, né, o plantio em larga escala do café, né? Inicialmente voltado para o mercado interno, tá? Começa ali na região da Baixada Fluminense. Tá? A produção vigorosa de café era mais voltada para a capital, para o consumo da própria capital, o Rio de Janeiro. Então, iniciou ali, né, nas fazendas da Baixada Fluminense. E depois, com o decorrer da década, quando o café começa a ser vendido no mercado externo, o café vai subindo, vai pegando toda essa região aqui, ó, da Baixada Fluminense, tá?
e depois do Vale do Paraíba e vai subindo até pegar a região conhecida como Zona da Mata Mineira, ok? Mas nós vamos ter uma segunda fase de expansão do café. É quando o café vai se alastrando pelo oeste de São Paulo, né? Chegando até os limites ali de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tá? Região de Bastos, Bauru, tá? Taubaté. Então vai ganhando o interior de São Paulo. E aí nós temos o quê? Dois modelos, né, de estrutura produtiva do café. Tá? Nós vamos ter o ciclo do café vigoroso, quando do Vale do Paraíba, que vai até ali, né, dos anos 30 até os anos 50, beirando os anos 60, foi a fase mais vigorosa da produção do café no Vale do Paraíba, mais ligada ao Rio de Janeiro. Né? A estrutura cafeeira, nesse primeiro momento, era uma estrutura baseada na velha plantation, ou seja, fazendas muito grandes, né? Latifúndios, o cultivo em larga escala, tá ok? O emprego da mão de obra escrava, tá ok? E você tinha a monocultura, né? Praticamente os barões de café no Vale do Paraíba não mexiam quase com outra atividade, tá? A não ser uma agriculturazinha pequena de subsistência para as fazendas, para as pessoas da fazenda, mas o grosso da produção no Vale do Paraíba era café. Então, era o velho sistema da plantation. Outro detalhe também, a questão que o Vale do Paraíba, uma região extremamente acidentada, muito montanhosa, né? Havia uma demora na colheita do café, né? Porque como havia um solo muito acidentado, né? Morros, colinas, tal, a colheita era demorada. O transporte também, né? Não se investiu muito na melhoria dos transportes até o porto do Rio de Janeiro. Né? Usava-se muito a força motriz, tanto animal, mas o transporte animal. Tá? Usava-se carros de boi, etc., até o porto, né, do Rio de Janeiro. Politicamente falando, essa região do Vale do Paraíba gerou a figura política do Barão do Café, né? Que politicamente ele era um conservador, ele era ligado à manutenção da monarquia, né? À manutenção da escravidão. Tá? Então, em termos políticos, eles não eram progressistas, não queriam muitas mudanças da forma de governo, do regime, né? E muitas vezes alinhado ao governo central de fato. Mas a partir dos anos 50, 60, como eu falei, o café vai se alastrando pelo oeste de São Paulo. E aí vai se mudando as estruturas de produção. Né? Você agora continua tendo a grande fazenda, a produção em larga escala, mas não tanto o emprego da mão de obra escrava. E aqui a gente tem que detalhar uma coisa. Em 1850, o Congresso Imperial Brasileiro aprovou, tá, um projeto de lei, que virou lei, chamada Lei Eusébio de Queiroz. Uma lei que punha fim ao tráfico de escravos da África para os portos do Brasil. Tá? Era pressão da Inglaterra, né? Mas tinha também pressões internas, e aí o parlamento imperial decidiu para estancar, né, a entrada de navios negreiros para os portos do Brasil. Bom, e aí começa a faltar mão de obra, né? Mão de obra escrava, tanto no Vale do Paraíba e no oeste de São Paulo, começa a se empregar a mão de obra livre, mas de origem imigrante. É nesse momento que nós vamos ter levas e levas de italianos, né, vindo para o Brasil e muitos trabalhando nos cafezais de São Paulo. Bom, fora isso, nós temos também o quê? O complexo cafeeiro. Né? No oeste de São Paulo, você vai ter uma estrutura de produção, de melhoramento do café, de transporte do café, de compra e venda do café no mercado mundial mais complexo. Por isso que é chamado de complexo cafeeiro. Né? Mas um detalhe, você tem uma melhor distribuição da riqueza em torno do café,
para vários componentes, né? Então, você tem, no primeiro momento, o empresário do café, né? Aquele que tem a fazenda no interior de São Paulo, com trabalhadores de mão de obra livre, tal, tal. Ele produz o café, tá? Mas ele vai vender esse café para um outro sujeito que vai fazer o melhoramento do café, vai fazer a torragem, vai fazer a seleção de grãos, vai ensacar o café. Esse, por sua vez, vende a um outro, que vai fazer o transporte do café e a negociação no Porto de Santos, o porto que vai mais receber o café de São Paulo é o Porto de Santos, e você ali já tem companhias de importação e exportação que vai negociar essas sacas de café no mercado mundial. Então, como eu mostrei, o complexo cafeeiro, ele distribui melhor a riqueza produzida pelo café, né? Ao contrário da estrutura do Vale do Paraíba, né? Onde todas as fases praticamente, né, da produção cafeeira ficava nas mãos de um homem só, o barão do café, né? Bom, e o oeste de São Paulo vai se consolidando. Um outro detalhe é que o oeste de São Paulo é de relevo plano, você não tem um relevo acidentado como no Vale do Paraíba, né? E a terra é roxa, é uma terra que organicamente ela é mais rica. Se lá no Vale do Paraíba, né, sei lá, de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, tinha que refertilizar a terra, no oeste de São Paulo não. O prazo para refertilização do solo era mais prolongado. Então, o oeste de São Paulo guardava uma série de vantagens topográficas, né? Questão também de transporte, nós vamos ter as primeiras grandes ferrovias escoando a produção cafeeira para o Porto de São Paulo, vai estar, né, no oeste de São Paulo. Então, vai ter transportes, né, mais modernos, estradas de ferro, você vai ter o complexo cafeeiro distribuindo melhor a riqueza do capital, né, da riqueza produzida do café, o emprego da mão de obra livre, tá? Nós vamos estudar a questão dos imigrantes, tá? Então vai se consolidando mais o oeste de São Paulo. Um fato interessante, pessoal, que o ciclo do café na economia do Brasil, ele vai se estender, pessoal, até a República Velha. Ele começa, né, nos primeiros anos ali da regência, tal, tal, atravessa todo o Segundo Império, o governo de Dom Pedro II, e continua na República Velha, tá? Vamos assim dizer de maneira muito sucinta que o colapso do modelo cafeeiro agroexportador do Brasil, né, se deu em 1929, né, quando da crise mundial do capitalismo que afetou profundamente o modelo agroexportador cafeeiro que o Brasil tem. Mas a gente vai analisar isso lá quando a gente estiver estudando República Velha. Bom, então esse é mais ou menos o quadro comparativo entre Vale do Paraíba, oeste de São Paulo, ok? E aqui a gente abre um parênteses para falar de como é que foi, né, a natureza da mão de obra que se empregou aqui no oeste de São Paulo, né, de origem imigrante. Bom, nós estamos ali por volta da década de 60 e começo dos anos 70. Nós vamos ter um fluxo, né, principalmente de imigrantes italianos, né, para as lavouras de São Paulo, né? A Itália, em 1870, 1871, a Itália viveu um momento histórico, né? A formação, né, já tardia, a formação de seu Estado Nacional. Então, muitas guerras internas na Itália. E havia, né, a propagação de um boato na Europa de que na América do Sul, né, principalmente Brasil e Argentina, poderia-se, né, adquirir terras de maneira quase que gratuita. Então, muitos imigrantes, né, iludidos vieram para os cafezais de São Paulo, né? No caso, a imigração italiana que eu estou dando um maior enfoque nesse momento. Mas, e aí, no primeiro momento, nós vamos ter um sistema para trazer esses imigrantes para o Brasil, um sistema para trazer italianos para o Brasil, o chamado sistema de parceria, né? O sistema de parceria ele já tinha sido aplicado
nas fazendas do chamado senador Vergueiro, né? Um homem de influência política, mas um homem também dono de fazendas, cafezais no interior de São Paulo. Esse sistema de parceria compreendia o seguinte: do momento da saída do imigrante lá, né, da Itália, até chegar no Porto de Santos, até chegar na fazenda, né, todo o custeio, né, tudo que era gasto na viagem, quem bancava era o fazendeiro. Só que, no segundo momento, o fazendeiro cobrava, né, desses colonos imigrantes italianos a dívida de viagem. Só que, com o tempo, pessoal, esse sistema de parceria foi gerando, né, uma quase escravidão por dívida. Tá? As famílias italianas elas não davam conta de pagar o custeio da viagem, tá? Sendo que eles, trabalhando, eles tinham que também consumir. Tá? E aí existia todo um esquema, né, perverso. Muitos fazendeiros não deixavam essas famílias saírem das fazendas para comprar em cidades os seus mantimentos, tinha que comprar no armazém da fazenda, e aí anotava-se a dívida dos mantimentos, que juntava-se com a dívida da viagem, quer dizer, sempre avolumava as dívidas, não davam conta de pagar. Gerava uma situação meio que parecida com escravidão por endividamento. Até que a diplomacia italiana, né, interferiu. Né? O consulado da Itália aqui recorreu ao governo de Dom Pedro II, denunciando situações de trabalho precário e de humilhação e de escravidão por dívida. Foi aí que o Estado brasileiro, através do governo de Dom Pedro II, né, vai tomar medidas no sentido de substituir o sistema de parceria, né, para o sistema de subvenção do Estado. Ou seja, quem vai custear agora, tá, desde a saída da família lá da Europa até na fazenda aqui no interior do Brasil, é o Estado brasileiro. O governo, tá, bancava toda os gastos, né, o custeio, e o que acontecia? Essa família já chegava aqui para trabalhar nas lavouras sem dívida. Tá? Não dá tempo de explicar muito a fundo, mas o sistema de subvenção do Estado, o Estado cobrava, tá, para pagar esse custeio, criava-se uma alíquota sobre sacas de café exportado. Ou seja, para cada saca de café exportado, se pagava lá 0,0001%, tá, de imposto, o exportador pagaria, tá ok? Esse imposto era recolhido, ia para um fundo, né, do governo brasileiro, um fundo para a imigração. E essa grana, então, era utilizada para trazer essas famílias. O sistema foi melhor do que o sistema de parceria? O de subvenção foi, tá? Melhorou em muitos aspectos, tá ok? E aí nós vamos ter, no oeste de São Paulo, né, e também na capital paulista, a presença da imigração italiana. Né? E aí, só reforçando, o Brasil é um país de uma cultura extremamente eclética, né? Uma cultura que recebe componentes culturais de várias outras culturas, né? A identidade brasileira, né? Ela é muito, como é que fala? Ela é muito sincrética, não só em termos de religião, né? Mas ela também recebe muitas influências culturais. Então, por exemplo, a carga cultural italiana que contribuiu para a identidade do povo brasileiro, né? Nós temos aí, né? Principalmente a região de São Paulo, alguns bairros lá como o Bexiga, o Brás, né? Eram bairros que nasceram praticamente de famílias italianas, tá? Você tem no campo da culinária, por exemplo, né? O panetone em época de Natal é uma tradição que já vinha já dos italianos, né? O apego às massas, né? A pizza, né? A polenta, não é? E vai por aí afora. Bom,
E o uso da mortadela, né? A mortadela, que essa coisa do pão com mortadela, né? Parece que é uma coisa tipicamente e originalmente brasileira. Não, isso vem de influência dos italianos. Bom, além do que outras influências italiano, né? Essa coisa de gesticular muito. O brasileiro fala muito alto, gesticula muito, muito afetuoso, abraça muito, né? Isso é um traço que vieram traços que vieram da comunidade italiana, né? Principalmente, isso já existia no Brasil, mas foi reforçado. Bom, e aí nós vamos ter um exercíciozinho de vestibular aqui muito rápido. Gradativamente, a produção de café é concentrada no Vale do Paraíba, aquilo que eu falei inicialmente lá no Vale, né? Entrou em decadência. Antes da proclamação da República, o chamado Oeste de São Paulo, né, Oeste Paulista, superava a região do Vale como grande centro produtor. Tá? O deslocamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Oeste de São Paulo deveu-se, entre outros fatores, letra A, ao desenvolvimento pouco adequado do sistema de transportes. Não foi por isso, né? Tá? Era um fator, né, que jogava contra o Vale do Paraíba, né? Os barões de café não investiam, né, na melhoria de transporte e tal, tá? Mas não é o fator. Né? Letra B. A excepcional expansão do mercado interno no Oeste Paulista, não. A expansão do mercado interno, né, se deu não por conta da decadência do Vale e tal, se deu por conta do próprio Oeste, né? Letra C. A presença da pequena propriedade como célula básica da agroexportação, não. Nós vamos ter tanto no Vale como no Oeste de São Paulo a grande propriedade, o grande cafezal. Tá? Letra D. A inexistência de mão de obra escrava no Oeste Paulista. Tá? Não. Né? Quando o café chega no Oeste, se consolida no Oeste, a Lei Eusébio de Queiroz já estava instituída, né, e já estava tendo, né, queda do volume de escravos no Brasil, sim, na região Sudeste. Ficamos, então, com a letra E. Tá? Ou seja, a transferência do eixo do Vale para o Oeste de São Paulo, da grande produção e exportação de café, está ligada às condições geográficas, topográficas, né? Relevo, plano, solo melhor, né? Solo mais rico, a chamada terra roxa, tá? Que eram superiores à do Vale do Paraíba, ok? Bom, não tem como não falar sobre a Era Mauá. Quando a gente trabalha os aspectos, né, da economia do Segundo Império, fala-se da Era Mauá. O que teria sido a Era Mauá? Né? Bom, nós vamos ter aqui, pessoal, uma coisa que até então não havia ocorrido no Brasil. Tá? Se você ter como base, né, a abertura dos portos brasileiros em 1808 e Dom João toma uma série de medidas, dentre elas, a revogação do alvará da sua mãe, Dona Maria I, né, que proibia a existência de fábricas no Brasil. Tá? É revogado esse alvará, em outras palavras, é permitido agora qualquer brasileiro abrir fábricas, né? Abrir lojas de comércio, companhias. Só que nós chegamos na década de 40, você não teve, em momento nenhum, crescimento da indústria brasileira. Né? Mesmo porque a presença de produtos estrangeiros no Brasil, principalmente ingleses, era muito forte. É a partir da década de 40 que nós vamos ter um surto de industrialização, tá? Apelidado de a Era Mauá. Tá? Por quê? Porque o maior empresário desse período curto, por isso que a gente chama de surto de industrialização, tá? Foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá. Antes de falar sobre a Era Mauá, deixa eu mostrar uma diferença que os economistas fazem quando eles falam de surto e quando eles falam de processo. Né? Surto de industrialização é quando você tem o crescimento do parque industrial de um país, né? Mas por um curto momento, por uma década, 2 décadas, né? E logo começa um processo de falência, de quebradeiras. Então, você tem um começo, um meio e um fim. Tá?
Então, o recorte temporal é pequeno, ok? Diferente de processo de industrialização. Tá? Então, a Era Mauá foi um surto de industrialização. Tá? Você tem aqui no slide, mais ou menos, de 1844 a 1859, mais ou menos. Isso é uma coisa mais ou menos essas datas. Né? O que acontece é que o Brasil vai ter um processo mesmo de industrialização, pessoal, lá já na Era Vargas, na década de 30. Aí sim vai começar um processo de industrialização no Brasil, tá? Que está em curso até hoje. Né? Começou com a Era Vargas, né? Uma industrialização mais de viés nacionalista, né? Aí entra na Era JK, né? Que a industrialização abre-se para o mercado e para o capital estrangeiro. Tá? Depois tem a industrialização do regime militar e chegando na Nova República. Então, é processo. Né? Você tem um começo e você tem uma coisa em contínuo. Né? Tranquilo. Então, o que aconteceu em termos de indústria no governo de Dom Pedro II foi um surto de industrialização. Tá? E aí, pessoal, nós vamos ter os fatores. Né? Nada na história, pessoal, cai de paraquedas. Tudo é uma construção histórica. Tudo implica fatores, né? Geradores daquele fato. Então, a Era Mauá, esse surto de industrialização, vai ter como razões, como fatores, como molas propulsoras. Primeiro, a tarifa Alves Branco de 1844. Ou seja, em 1844, o Parlamento Imperial Brasileiro aprova um pacote de medidas em que, de maneira resumida, os produtos importados, tá, para entrar no Brasil, tá, se eles encontrassem um similar nacional, tá, pagaria até a alíquota de 60% de imposto. Quer dizer, você está encarecendo muito os produtos importados. Agora, se esse produto importado, ao entrar no Brasil, não encontrasse um similar nacional, 30%, que já é uma alíquota alta, alíquotas até 30%. Então, quer dizer, isso encareceu os produtos importados. Favoreceu o quê? A produção nacional. Né? O consumidor nacional, ao preferir, né, deixa de preferir um produto importado, porque incide sobre ele um imposto muito alto, né? Você vai tê-lo optando pela produção nacional, mesmo que com a qualidade não seja a mesma do produto estrangeiro, mas é o mais acessível em termos de preço. Então, melhora. Só lembrando, pessoal, que essa decisão do governo Dom Pedro II foi para outra finalidade, foi para aumentar a arrecadação do erário público brasileiro. Né? Bom, logo em seguida nós vamos ter uma outra medida que vai também impulsionar a industrialização no Brasil, o fim do tráfico negreiro. Principalmente nas áreas portuárias do Brasil, pessoal, você tinha, vamos assim dizer, capitalistas do tráfico. Né? Você tinha empresários traficantes de escravos, onde eles aplicavam seu dinheiro comprando escravos que chegavam da África e vendiam por altos valores essas peças, né, de escravos que eles falavam, para os fazendeiros. Pois então, a partir de 1850, esse comércio, esse negócio passa a ser ilegal. Então, o que nós vamos ver? Que muitos traficantes de escravos, empresários do negócio de escravos, passam agora a mudar de atividade. Capitais até então, capitais aplicados no tráfico negreiro, tá? Vão ser aplicados agora em setores diferentes da economia nacional. Né? O cara vai montar uma loja, vai montar uma olaria, vai montar uma fábrica de tecidos, vai montar um banco para emprestar dinheiro a juros. Você tá entendendo? Ele vai diversificar, né? As suas atividades com o capital que até então ele empregava com o tráfico. Um outro detalhe também que nós podemos ressaltar é a própria economia do café. A partir da década de 50, 60, 70, o que nós vamos ver? O Brasil se tornando o maior exportador de café do mundo. E aí que está, vai começar a dar os primeiros sinais de superprodução de café. O Brasil produzia tanto café que chega um dado momento que a oferta de café no mercado mundial faz a saca do café cair de preço. Tá? É aí que vai ter algumas decisões de alguns governos estaduais proibindo a abertura de novas fazendas.
E aí, excedentes do café, né? O cara que já tem 2 fazendas de café, 3, ele não vai poder montar uma terceira, quarta fazenda. Então, os excedentes, os lucros oriundos do café, ele começa a aplicar em outros setores da economia. Ele abre uma fábrica de tecidos, uma companhia de seguro, né? Uma loja, uma companhia de importação e exportação, ou seja, negócios, empresas, ok? E aí nós temos o seguinte, pessoal, a Era Mauá, como eu falei, o Irineu Evangelista era um homem que tinha negócios em todos os setores da economia. Então, a Era Mauá é marcada por transporte ferroviário, né? Nós vamos ter as primeiras estradas de ferro. O Barão de Mauá é o cara que vai iluminar o Rio de Janeiro, logicamente que ele lucrava com isso, né? Ele traz energia elétrica para o Rio de Janeiro. O Barão de Mauá ele vai ter estaleiros de construção de navios, produção de café, ele vai criar banco. O Banco do Brasil, né, que já tinha sido falido, vai ser reaberto. O Banco do Brasil passa sob o domínio do Mauá, depois volta para o domínio da União. E a crise da era Mauá vai acontecer por vários fatores, inclusive políticos. Mauá ele era um republicano, ele era um maçom, né? Mauá ele era contra a escravidão. Então, o governo de Dom Pedro II, de certa forma, foi desfavorecendo Mauá, né? E nós vamos ter a tarifa Silva Ferraz, né? Que na década de 60, 70 terminou prejudicando muito quando barateou para alguns produtos, depois ela estendeu para outros produtos, a entrada barata de mercadorias importadas. E aqui temos 2 questões, pessoal, mas não vai dar tempo. Ficamos então para a próxima aula, ok? Ok? Um abraço, tudo de bom para vocês, felicidade na quarentena.